Feliz de ver você, viu, cara? Muito jóia. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Evangelho de João, capítulo 11. Amém? Cara, tô vendo meu amigo Vinícius. O Vinícius é o... Olha, o condomínio tem um síndico, não tem? Quem é que mora em prédio em condomínio? Quem mora aqui? Não tem um síndico? Mas tem aquela pessoa que manda mais do que o síndico, não tem? Então lá no meu condomínio tem o síndico, mas tem o cara que dá as ordens. É, Karina? A mulherada toda é apaixonada por ele. Ele que comanda tudo lá na rua. Ô Henrique, levanta o moral lá do nosso condomínio aí. É aquele cara ali, ó, de camisa. Ali é o Vinícius. Seja bem-vindo, viu, cara? Esse cara é irmão do Maurício e do Ítalo. Evangelho de João, capítulo 11. Amém? Você pode cantarolar comigo essa musiquinha que a gente canta de vez em quando, que diz assim, olha: só Deus conhece o meu, tá no ponto? Viver e o que? O que? Receber. Eu gosto dessa frase agora. Prepara agora meu coração, Senhor, que tua glória nesta hora se manifeste neste lugar, em nome de Jesus, amém. Por que o capítulo 11? Nós estamos estudando na escola bíblica a comunidade joanina, toda a literatura joanina, e essa literatura compõe o Evangelho de João, as 3 cartas que foram escritas e o Apocalipse. Desde o início desse ano, que a gente está pelas manhãs lendo, estudando, relendo o Evangelho de João. O Evangelho de João não fala de milagres. O Evangelho de João fala de sinais. Isso foi tão forte que o acampamento dos adolescentes se inspirou e falou sobre o caminho da vida, as placas, os sinais. A pastora Ódia, exatamente aqui a semana passada, fez um resumo de todos os sinais do Evangelho de João, e em cada sinal fez uma aplicação para a família, nos desafiando a ficarmos mais atentos. E ela perguntava: qual o sinal que você tem deixado como geração, como pai, como responsável por alguém mais jovem? O capítulo 11 de João marca o 7º sinal. Normalmente, quando a gente abre esse capítulo, a gente já pensa logo em 2 coisas pelo menos. A primeira, porque em João 11:35, veja aí, João 11:35, tem considerado o menor versículo, Dudu. O pessoal que é crente há muito tempo, e Milton foi líder de embaixador do rei, tinha um negócio chamado esgrima bíblica, que dizia assim: menor versículo da Bíblia. O cara, João 11:35, que é Jesus chorou. É considerado o menor versículo da Bíblia. A outra coisa que a gente pensa quando lembra de João capítulo 11, é óbvio, é da cena de Jesus ressuscitando Lázaro. Aí pronto, a gente lembra dessas 2 coisas e passa despercebido. O capítulo 11 de João talvez seja um dos capítulos dos 4 evangelhos mais recheado de emoção, de afeto, de coisas que humanizam a pessoa. Jesus, no Evangelho de João, por exemplo, não tem narrado o nascimento dele. O Evangelho de João começa assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É quase um tratado filosófico. O Verbo é a palavra, é o Logos, é a ideia. É assim que Jesus é apresentado. Nele estava a vida, ele era a luz dos homens. E o versículo 14 diz o que de João 1? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós.
Mas se você pegar o capítulo 11, por exemplo, o capítulo 11 começa dizendo assim: havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, e Betânia quer dizer casa dos necessitados. Então, esse Lázaro morava num lugar cujo nome tinha essa ideia interessante por trás. Mas não é isso que eu quero destacar. Diz do povoado de Maria e de sua irmã Marta. Então veja, Lázaro, Maria e Marta. Aconteceu que ele ficou doente. E Maria, sua irmã, era aquela que derramou perfume sobre os pés e enxugou com os cabelos. Isso vai ser narrado no capítulo 12. O versículo 3 então diz assim: então as irmãs de Lázaro mandaram dizer: Senhor, aquele a quem tu amas. O recado, Levinha, não foi assim: mande dizer para Jesus que Lázaro está doente. Não, o recado chegou assim: olhe, Lázaro, aquele que você ama, está doente. Depois, se você continuar lendo comigo, você vai ver o versículo 5. E o versículo 5 diz o quê? Que Jesus amava quem? Marta, a irmã dela e Lázaro. O capítulo 11 é rico dessa coisa de, sabe, de um Jesus que ama. E ama no sentido relacional mesmo, fraterno, de querer bem, de sentir falta. Mas é também nesse capítulo 11, se você continuar lendo, que vai aparecer expressões do tipo: Jesus ficou agitado, emocionalmente agitado. É nesse capítulo que aparece exatamente o verso 35. Jesus o quê? Chorando. E chorando por quê? Porque ele viu o amigo no estado lamentável. Surgiu uma pergunta hoje na sala de hoje, surgiu na minha também. A pergunta, Fran, era o seguinte: se Jesus sabia que Lázaro não ia morrer, porque ele diz isso aqui, por favor, veja aí o capítulo 11, o versículo 4. Todo mundo está lá, João 11, 4. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não vai acabar em morte, é para a glória de Deus. Essa doença não vai acabar em morte. A questão é que quando chega no verso 17, ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro há quantos dias? 4 dias. E se você for lá para baixo, leia comigo o versículo número 39, a partezinha final. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, porque já fazem 4 dias que ele está morto. Aqui, 2 possibilidades pelo menos. Uma, sim, ele era Deus, porque é uma doutrina cristã que diz que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Não tem como provar as coisas. Eu quero lembrar que a Bíblia é um livro de quê? De ciência, filosofia, sociologia. A Bíblia é um livro de quê? De fé. E hoje de manhã eu fiz questão de dizer que nós temos muito mais gente na face da terra que creem do que os que não creem. Porque às vezes a gente que crê nessas histórias de milagre, de ressuscitamento de Jesus, e é cristão, a gente se sente meio imbecil, alienado. Mas irmãos, pelo mundo afora, se você mergulhar nas tribos mais primitivas, você vai encontrar fé. As pessoas creem nas águas. As pessoas creem na força da natureza. Fé, fé, é um livro de fé. É um livro de fé. Então, nós temos, em termos de fé, a possibilidade de crer nisso. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, Jesus sabia o que ia acontecer. Mas mesmo sabendo, Carlinhos, quando chega lá e vê o amigo que ele amava naquela situação, ele estremece. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é que nesse capítulo, Jesus, que é meio apresentado como um ser assim, sabe? No capítulo 11 de João, ele é humanizado. No capítulo 11 de João, aquilo que começa no princípio era o verbo, aquela coisa meio, no capítulo 11 ele se emociona. No capítulo 11 ele chora. No capítulo 11, Sara, ele não imaginava, ele imaginava que era uma doença, que era uma coisa temporária mesmo. Mas quando ele chega lá e vê aquela cena, ele se desestrutura, porque ele amava. Ele amava. Então existem essas 2 possibilidades. Uma não anula a outra.
Mas eu estou falando tudo isso, porque na verdade não é isso que eu quero tocar. Eu quero tocar numa coisa que me tocou, uma coisa básica, uma coisa comum demais. E essa coisa comum demais, eu me lembrei de Carlos Drummond de Andrade. E eu pedi até o Renan para colocar ali para mim esse poema famosíssimo, conhecidíssimo, de Carlos Drummond de Andrade. Vocês conseguem ver daí? Dá para ver? Dá para recitar comigo, devagarinho? No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento. Na vida de minhas retinas tão fatigadas, nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Por que eu fui transportado para esse poema de Carlos Drummond de Andrade? Porque entre a cena da morte e a cena festiva da ressuscitação tinha uma pedra. E aí eu quero que você leia comigo o capítulo 11, versículo 38. 11:38. Você encontrou? Está escrito assim: Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. Então Jesus disse o quê? Tire a pedra. E é a partir dessa expressão do tire a pedra, Tâmara, que a irmã de Lázaro vai dizer: Senhor, não faça isso, porque ele está podre, ele já cheira mal. Inclusive, os 4 dias era porque, segundo as leis judaicas, a pessoa só era decretada morta de verdade com 4 dias, quando começava a decomposição. Tirem a pedra. E esse tirem a pedra ficou reverberando dentro de mim. Irmãos, todos nós cremos, eu falo nós religiosos, cremos em milagres. Todos nós queremos ver milagres. Mas para um milagre acontecer, às vezes é preciso que a gente tenha coragem de tirar a pedra. Às vezes o que impede Deus de trabalhar na minha vida e na sua vida é simplesmente a pedra. No caso de Lázaro, essa pedra foi colocada. Mas algumas pedras que estão impedindo você de caminhar, não foi colocada por ninguém. Algumas foram colocadas por você mesmo. O Haroldo, o Valquinai e o Leto vão se lembrar que nós tivemos uma aula essa semana no discipulado, mais precisamente sexta-feira, 5:30 da manhã. E nessa aula de sexta-feira, 5:30 da manhã, sabe qual era o tema da aula? Você é senhor das suas escolhas. Você responde pelas suas escolhas. Ninguém força você a entrar no esquema corrupto de desvio de dinheiro. Ninguém obriga você a trair a sua mulher ou seu marido. Ninguém obriga você a viver uma vida depravada, devassa e irresponsável. Ninguém obriga você a destruir tudo que você plantou. E aqui um adendo: plantar dá trabalho, plantar demora. Por exemplo, há um provérbio que diz que a melhor coisa para um homem é riqueza. É o quê? O bom nome. Diz: melhor ter um bom nome do que riqueza. Construir um bom nome. Se constrói um bom nome em quantos anos? 10 anos? 15? A vida inteira. E às vezes, irmãos, aqui eu lembro, salvo engano, do pastor Edson Barbosa. Salvo engano. Um homem não deve ser conhecido ou medido pela forma como ele começa a sua história, mas como ele termina a sua história. Muita gente começou a vida muito bem,
Muita gente conseguiu marcar na vida das pessoas, da sociedade, por onde andou, marcos muito fortes. Mas o adendo é um alerta. Cuidado, Ludmila. Porque se construir um nome leva uma vida inteira, destruir um nome, jogar um nome na lama, é questão de segundos. São escolhas. Você pode escolher. Você pode escolher botar a pedra ou não. Mas ainda tem mais um agravante, John. É que alguns não querem tirar a pedra. Não querem tirar. Querem que Deus a remova. Inclusive, há uma música evangélica muito bonita. Tem uma melodia muito bonita que fala exatamente disso, não fala? Tem uma frase que diz: remove a minha pedra. Não tem assim? Me leva para os montes. A música é bonita, mas isso não vai acontecer. Porque a pedra, Deus não remove. A pedra que foi colocada na porta da sua vida, que está lhe fazendo ou está preso do lado de dentro, sem conseguir sair para dar voos mais altos e ousados, ou a pedra que está impedindo você de entrar, e aqui entrar, me permita a minha variação, entrar e se jogar na dependência de Deus, essa pedra não vai ser retirada de forma mágica. Deus, que tinha poder e colocou o poder em Jesus para fazer um cabra fedendo, podre, se levantar e ter vida de novo, disse: a pedra eu não tiro. A pedra eu não tiro. A pedra quem tem que tirar são vocês. Existem várias pedras. Eu estou com 43 anos, irmãos. De vez em quando estou assustado e me debatendo com pedras que foram colocadas pela minha família. Palavras malditas, por exemplo. Julgamentos, condenações, abandonos, vazios. Essas pedras me acompanham. Mas eu não posso deixar que elas deem a tônica da minha vida. As pedras da injustiça, Fran e Jorge. Eu disse aqui que chorei de novo no Ministério Público essa semana, quando você respondeu ao procurador, ao promotor, que mesmo sabendo do perigo que é lutar contra policiais nessa terra, que poderiam sim trazer um prejuízo à vida material de vocês, mas me emocionei, chorei, disse aqui, quando você disse: nós não estamos mais lutando por nós mesmos, ou melhor, não queremos só tirar a nossa pedra, nós queremos lutar para remover toda e qualquer pedra que coloque a vida de qualquer pessoa em risco. E foi frase de Fran e de Jorge, principalmente daqueles que estão escondidos nas grotas, que ninguém vê, porque como escreveu o pastor Marcos Monteiro essa semana, Amarildo, sabem quem é, né? Todo mundo agora sabe. Olha a frase do pastor Marcos Monteiro: Amarildo precisou desaparecer para aparecer. Se Amarildo não fosse sequestrado e morto, ninguém saberia quem era Amarildo. Mas agora que Amarildo foi sequestrado e morto, todo mundo sabe quem é Amarildo. Até os jovens de classe média que estão na rua do Rio de Janeiro pedindo justiça por Amarildo. Muitos desses jovens de classe média do Rio de Janeiro, que agora lembram quem é Amarildo, alguns políticos que lembram quem é Amarildo, até um dia desse não estava nem aí, nem ia chegando para nenhum Amarildo, muito menos para esse. Então, quando vi vocês dois dizendo: não estamos só aqui para tirar a pedra do preconceito, da agressão contra a gente, mas agora a luta é para que essas pedras sejam removidas na vida de qualquer pessoa. Eu disse aqui que chorei pela coragem. Há pedras, irmãos, algumas elas foram colocadas e outras você permitiu que elas se instalassem na sua vida. Eu permiti que elas se instalassem na minha vida. Então quem tem que ter o trabalho de retirar essas pedras sou eu e você. Tirem a pedra. No meio do caminho tem uma pedra. Todos nós temos pedras no meio do caminho. Podemos voltar, podemos tentar mudar a rota,
ou podemos enfrentar essas pedras que estão aí, ou nos trancando o caminho, ou nos privando de desfrutar de uma vida mais abençoada, mais digna, mais bela nos braços de Deus. Quero concluir convidando você então para ler esse pedacinho completo. Jesus respondeu profundamente comovido, foi ao sepulcro, era uma gruta enorme, diz: tirem a pedra. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já tem 4 dias. E Jesus disse: não falei que se você crer, você verá a glória de Deus? Quem não quer ver a glória de Deus, irmãos? Até quem não crê quer ver a glória de Deus. O cara não crê em Deus, mas quer ver a glória dele. Existem coisas na história da humanidade que ciência nenhuma consegue explicar. Mas para que isso aconteça, é preciso tirar a pedra. Estava conversando com o Fabiano e dizendo: eu sei, negão, que você está cansado. O Fabiano chegou aqui como vigilante, digno, porque era daí que ele tirava o sustento dele. 12 horas em pé, às vezes 24, às vezes para ganhar um pouquinho mais, tirava o plantão do colega. Parou de estudar com 19 anos. Hoje a gente conversava sobre isso. Ele voltou a estudar 2 anos atrás. Ele tem 36, 19, menos 34, há quantos anos? 16 anos, parado. Aqui foi provocado a sair do lugar. Depois de muito esforço, saiu do lugar. Foi fazer um curso de auxiliar e técnico de enfermagem. Quantas vezes chegou aqui morto de cansado? Quantas vezes chegou em casa caindo pelas tabelas? 12 horas e sair do plantão, ir para a aula, e sair da aula e ir para o plantão. Mas eu dizia para ele: meu irmão, se você quer dar uma guinada na sua vida, tem que tirar a pedra. Você pode voltar para o lugar que você estava, porque a maioria dos vigilantes, amigos do negão, fazem 3 coisas normalmente: beber muito, pegar mulher à vontade, e comprar celular, comprar carro, comprar roupa, trair a família, e assim vai levando. Ninguém está lhe obrigando a ficar mais cansado do que o que você já está. Mas se você quiser dar uma guinada na sua vida, você vai ter que tirar a pedra. Ele agora é estudante da faculdade CEUNI, fazendo administração. Ele agora responde por auxiliar de administração, lá da Santa Casa. Está mais pesado ainda. Mas também disse para ele ontem: se você quiser desistir, é um direito seu. Pegue a pedra, bote de novo e volta a viver a sua vidinha. Porque se você quiser tirar essa pedra de uma vez por todas, vai dar trabalho. E uma coisa importante, irmãos e irmãs: quanto mais tempo você demora para tirar a pedra, mais a pedra vai ganhando. Porque o peso da pedra faz o quê? Que ela vá afofando, e ali vai criando mato, e as raízes vão agarrando a pedra, e daqui a pouco está uma luta terrível. Mas é possível tirá-la. Você está disposto? Porque para ver a glória de Deus, você vai ter que estar disposto a sangrar as mãos. Olha, irmãos, eu nunca vi, só li, que as águias mamba, de quando em quando, elas se refugiam, vão para um lugar bem isolado, e chegam lá, elas começam a bater o bico, e bater as garras nas pedras, e elas começam a sangrar, até que aquilo vai criando carne viva, e arranca aquelas garras velhas, e depois ela bate com o bico, bate com o bico, bate com o bico, bate com o bico, até ficar em carne viva, e o bico cai, e ela sangra, e ela geme, fica lá sozinha, até que de forma inexplicável, novas garras e novos bicos nascem, e nova penugem, e o que estava velho se renova. Somos a sociedade que quer ver milagres, mas não quer ter o trabalho de tirar a pedra. Nessa vida não se pode ter tudo. Aprenda desde já, Juninho, não dá para se ter tudo ao mesmo tempo. Nessa vida a gente vai ter que fazer opções, irmãos, e escolhas, irmãos. Só tenha muito cuidado, porque algumas escolhas você vai ter tempo para pensar, outras escolhas vai ser no calor. Quando Jorge viu o policial com o dedo no rosto de Frankelini, eu disse para ele, e vou dizer publicamente: se fosse o policial com o dedo em riste na face de Odja,
eu já chegaria empurrando o policial. Jorge, fica de pé. Olha a besteira de menino. E o que vocês estão vendo ele vestido, porque o negão é dobrado. Pois ele chegou, se colocou na frente de Fran e ficou quieto, calado. Foi uma escolha. O policial disse: você tem 3 segundos para sair daqui. 1, 2, 3, está preso, algeme ele. Se Jorge quisesse, no mínimo, deixar um policial daquele com olho vermelho, ele deixaria. Uns 2 você teria derrubado. Eu não, teria apanhado já do primeiro. Não, vou reconhecer. Mas foi uma escolha, Jorge. Às vezes é uma escolha que faz com que você saia vivo ou morto do trânsito. Pasmem, a Vânia do Elias. Vocês sabem que é a Vânia, a branquinha? Ontem mataram o esposo da tia dela. Ele vinha de moto. Uma criança fez que ia atravessar a rua. Como ele vinha na moto, o que foi que ele fez? Brecou de forma brusca. Pá! O cidadão sentado disse assim: quer se aparecer? E ele disse: não, eu brequei para não atropelar. Não, você quer se mostrar. Resumindo, começou a discussão, o cara pegou a arma e deu 4 tiros nele. A esposa estava arrumando a mala para ele trabalhar. Uma escolha. A vida é feita de escolhas. Essa pedra que está amarrada na sua perna, ou essa pedra que está colocada na porta da sua vida, você nem sai nem entra, é o que está atrapalhando você. Você é melhor do que isso. Amém? Você pode dizer para a pessoa do lado: você é melhor do que isso. Porém, Alice, prazer conhecê-lo, viu? Algumas pedras você vai ter que tirar. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer, Jesus gritou: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envoltos em faixas de linho e o rosto envolto no pano. E aí Jesus me inventa de dizer o quê? Hein? Jesus diz o que agora? O que é que está aí na sua Bíblia? Porque era hábito, era costume no povo judeu. Eles ungiam o corpo com mirra, com perfume, lavavam o corpo, ungia e depois enrolavam em faixas. Tirem a pedra. Tiraram. Aí sai Lázaro. E a Bíblia diz que ele sai o quê? Todo envolto em faixas. A pergunta mais uma vez é, irmãos, por que Jesus não foi lá, Andréia, e disse: Lázaro, com licença, e pegou e começou a rasgar e tirar as faixas? Por que Jesus disse: tirem as faixas? Me permita voltar a 25 anos da minha fé cristã, quando eu era só um novo convertido. A resposta que eu tenho é a mesma de 28 anos atrás. É a mesma resposta. Aquilo que o homem pode fazer, Deus não faz. Aquilo que o homem não pode fazer, Deus faz. Tirar faixa você pode tirar. Você está andando com as pernas amarradas porque quer. Alguns aqui estão sentindo fedor dos seus próprios pecados dentro da gruta porque quer. Porque se tivesse nojado do mau cheiro, já teria tirado a pedra para que Jesus pudesse restaurar o impossível. Tire a pedra. Não deixe essa pedra no meio do caminho. Não deixe essas pedras atrapalharem seu crescimento. Não deixe que uma pedra que ou você colocou, ou alguém colocou, não importa, Luzia, de onde elas vieram, mas essas pedras vão e podem ser retiradas no nome de Jesus. Porém, nós somos livres, Ana Deusa, para deixar a pedra onde está. Só não posso exigir deixar a pedra onde está e querer ver a glória de Deus ao mesmo tempo. Você quer ver a glória de Deus? Se arranhe, fira suas mãos, peça ajuda. Tirem a pedra. Vocês prestaram atenção na sequência? Disse assim: tirou a pedra,
pelo menos no português está assim, tiraram. Ponha na sua cabeça uma coisa. Sozinho, existem algumas pedras que você não vai conseguir tirar. Seja humilde. Seja humilde e corajoso para tirar essas pedras da sua vida. Não importa como elas chegaram, não importa quem colocou, Deus não foi. Deus não foi, porque pedras atrapalham o nosso crescimento. Pedras amarram o nosso crescimento. Pedras nos prendem ou do lado de dentro ou do lado de fora. Tirem a pedra, tirem a faixa, e você vai ver a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Quero fazer um convite a você que reconhece, porque aqui tem uma coisa muito difícil, é reconhecer. Tem gente que além de tudo é orgulhoso, é orgulhosa, não quer reconhecer. Eu não preciso, não tem pedra nenhuma. Ou a velha e boa frase de todo viciado: quando eu quiser, eu paro. Estou vendo. Não é verdade. E sabe com que autoridade eu digo isso? Porque eu já proferi essa frase e não era verdade. Eu precisei de ajuda para tirar algumas pedras da minha vida. E só do tipo de pessoa que, independente do tamanho, porque, gente, pedra incomoda de todo jeito. Por exemplo, experimente pegar uma pedrinha desse tamanho, bote dentro do seu sapato e saia caminhando. Você consegue? No final do dia, seu pé vai estar ferido. Pedra é pedra, independente do tamanho, se grande ou pequena. Quem colocou não importa. Mas se você acha que tem uma pedra atrapalhando sua vida, eu quero convidar você a vir aqui à frente e dizer: Senhor, tem. Piquititinha, ninguém nem sabe, mas está lascando com meus pés. Senhor, não é nem piquititinha, é milimétrica, mas eu já estou urinando sangue de tanta dor. Senhor, tem, e todo mundo já está pichando na minha pedra. Sabe quando você quebra a perna e bota aquele gesso e o pessoal começa a escrever na perna? Tem gente que gosta de desgraça. Tem gente que vai alimentar, Carol, você deixar a pedra na frente da sua caverna para ficar pichando e achando que é lindo e não é. Pedras é para serem retiradas, irmãos, do meio do caminho, do começo do caminho, do fim do caminho, em nome de Jesus. Tirem a pedra. Se alguém nessa noite já reconheceu e já tomou consciência dessa sua pedra, mas não sabe como tirá-la, eu lhe convidaria para vir aqui para a gente orar juntos e: Senhor, me ajude a tirar essa pedra. Essas pedras são variadas, gente. Pedras que amedrontam a gente, pedras que viciam a gente, pedras que nos fazem ficar estáticos na vida, pedras que nos prendem numa história. Você quer ver a glória de Deus? Tira essa pedra. Tira essa pedra, cara. Empurra, se arrebenta, se fira, clame ao Senhor, peça ajuda, diga: fulano, me ajude. Essa pedra que Fran e Jorge está tentando tirar, pensa o tamanho da pedra. Sozinhos não vão nem conseguir mexer na pedra, mas juntos, oxalá a gente não só tire, a gente dinamite a pedra. Claro, quando a gente dinamita uma pedra, é bem provável que alguns cascalhos da pedra machuquem a gente, mas nunca mais aquela pedra vai ficar entre nós e o caminho. Alguns já se acostumaram também com a pedra, até porque a pedra é tão boazinha,
já virou pedra de estimação. Algumas vezes essa pedra lhe traz alguns prazeres. Às vezes essas pedras lhe enganam, lhe iludem. Então deixe como está. Eu até poderia lhe deixar nesse lugar, mas eu creio que o que Deus tem para você é muito maior do que o que qualquer pedra possa lhe apresentar. Você quer ver a glória de Deus? Tire a pedra do caminho. Você sabe qual é. Pergunte para Deus, Ele vai lhe falar qual é a pedra. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, bem bonito. Renova-me, Senhor Jesus. Não se acostume com as pedras, meu irmão. Já não quero ser. Peça ajuda para Deus para retirar essas pedras da sua vida. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Vamos dizer? Porque tudo que há dentro de mim, ó Deus, necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração, aleluia, necessita mais de ti. Porque tudo, vamos repetir isso, vamos repetir. Porque tudo que há dentro de mim, aleluia, necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais, necessita mais, muito mais. Necessita mais, Senhor Jesus. Eu creio no tempo cairótico, eu creio no tempo perfeito, no tempo teu. A tua palavra diz que há tempo para tudo. Em alguns momentos, quando a gente toma consciência, é que a gente vai descobrir que nossos sentimentos, nossas emoções, nossa vida está cheia de pedras, nos prendendo, nos fazendo refém de uma história, de um sentimento, de um impulso, de uma vontade, nos prendendo ao passado, aos fantasmas, ao consumo, à covardia da não participação cidadã, ao comodismo, aos preconceitos, que a gente nem sabe de onde vieram, e a gente reproduz como se fizesse parte da gente. Não, Senhor, não. Não queremos isso na nossa vida. Nós queremos ver a tua glória. O Senhor Jesus disse: eu falei que se vocês crescem, vocês viriam a glória de Deus. Agora tirem a pedra. Tirem a pedra para eu poder ser Deus na sua vida. E o que eu entendo disso é que o Senhor não quer nos transformar em bonecos. O Senhor quer nos curar, mas com a participação ativa da gente. O Senhor quer restaurar a nossa história, mas não é simplesmente fica aí deitado que eu vou fazer tudo. Não!
tem que ter coragem de trabalhar, tem que ter coragem de se confrontar, tem que ter coragem de encher as mãos de calo, tem que ter coragem de sangrar, tem que ter coragem de dizer não para algumas coisas e sim para outras, tem que ter coragem de remover a pedra, tem que ter coragem de arrancar as faixas, para que o milagre aconteça. O milagre dos olhos abertos, porque para ver a tua glória precisa abrir os olhos. O milagre de vencer a morte, ou melhor, de vencer as mortes que tentam em nos matar todo dia. Que ninguém saia nessa noite daqui deixando a velha pedra ou a nova pedra, de pequena a grande, não importa o tamanho, nos maltratando, nos machucando, atrasando nossa vida, nos deixando sem decisão e o pior, nos levando a nos acostumar com o mau cheiro e perdendo a bênção, oh glória, de contemplar as tuas maravilhas. Todos que nos ajoelhamos, todos que baixamos a cabeça, estamos no mesmo sentimento, talvez infantil até, mas te dizendo: Pai, agora que nós reconhecemos a pedra, nos ajuda a tirá-la. Não sei se hoje, amanhã, quanto tempo vai demorar, mas eu vou tirar, eu vou fazer a minha parte, porque sei que a tua parte será feita, porque tu não é homem que minta, tu és Deus de justiça, tu és Deus maravilhoso, tu és Deus do impossível. Que a gente retire todas essas pedras do caminho e que a gente possa seguir firme na marcha que o Senhor tem reservada para todos e todas, no nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Queria que a gente fechasse o corredor de pé. Queria que vocês viessem mais para o centro aqui. Vamos fechar aqui o corredor e vamos repetir essa cançãozinha. Glória a Deus, amém.